Muito bom dia, amanhã de domingo e o Viva Mais aqui para tornar o seu dia muito mais interessante. Dê só uma olhada no que vem por aí. Uma entrevista sobre prevenção do suicídio. É o Setembro Amarelo. Já o Setembro Dourado chama a atenção para câncer em crianças e adolescentes. Unimed Sergipe disponibiliza resultados de exames em espaço exclusivo. Veja também, você sabia que ter plantas em casa traz muitos benefícios à saúde? E ainda, a receita de hoje é bolo de batata doce com chocolate e nozes. Imperdível! O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a prevenção do suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é uma das principais ocorrências de morte em todo o planeta. Mais pessoas morrem por tirarem a própria vida do que por doenças como a AIDS e o câncer. Para falar sobre o assunto, eu convido agora a psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe, Catarina Barros. Seja muito bem-vinda aqui ao Viva Mais uma vez. Muito bom dia, Catarina. Eu já começo aí pedindo para a gente falar do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção do suicídio, não é verdade? Isso, bom dia a todos. Isso, no mês de setembro a gente fala, né, é uma data para a gente falar sobre esse tema que para muitos é um tabu, mas como você citou, ainda é, principalmente entre os jovens, uma das principais causas de morte. E a gente aproveita essa campanha no mês de setembro para falar sobre o assunto, que é muito difícil, né, gera muitas dúvidas e questionamentos em toda a sociedade e por isso que a gente precisa falar sobre ele. É verdade, como você mesma acabou de colocar, é um assunto que infelizmente ainda tem muito preconceito, muita falta de informação. Então eu te pergunto agora, qual é a maneira adequada, qual é a abordagem que a gente tem que ter com uma pessoa que está precisando de ajuda? Isso, primeiro a gente precisa visualizar, identificar os primeiros avisos, né? Os primeiros sinais de risco. As pessoas que pensam em cometer suicídio ou que cometem, elas dão sinais, elas falam sobre isso de alguma forma, elas pedem ajuda, né? E é importante que a gente esteja aberto a escutá-las. Então, frases como eu não queria estar aqui, eu gostaria de sumir, às vezes não fala diretamente em morte, né? Diretamente com as palavras eu quero me matar, mas ela dá indícios de que ela não está se importando com a vida dela. Ela pode estar se despedindo de alguma forma, se desfazendo de alguns bens, são sinais de alerta, que a gente precisa estar atento, ou falas com relação à própria depreciando a si mesmo, dizendo que não tem valor, que não é importante, que as pessoas iam ficar melhor se ela não estivesse ali. São sinais que a gente precisa estar atento. É verdade. Em relação ao comportamento, né, além da questão das falas, quando a pessoa geralmente se isola, né, antes ela tinha esse hábito de estar ali envolvida socialmente falando e depois ela se afasta, já é outro indício, né? Sim, com certeza. O comportamento de isolamento social, de afastamento, ele também pode ser um indício de que a pessoa não está bem, porque os casos de suicídio e ideação tentativas, eles estão associados, na grande maioria dos casos, ao sofrimento mental, né? Então, as pessoas, elas podem começar a mudar comportamento, elas podem passar a descuidar da sua própria higiene, da sua saúde, se isolar, como você falou, socialmente, diminuir o contato com os amigos, com as famílias. Isso também é um fator de risco. Agora, Catarina, em relação às causas, você acabou de falar aí dos problemas mentais, né? São muitas questões emocionais, a que a sociedade hoje ela está submetida, né? Então tem a depressão, tem a ansiedade, vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, a gente tem os fatores, como eu falei, relacionados ao sofrimento psíquico e aos transtornos psiquiátricos, que têm uma relação direta
com suicídios, né? Alguns diagnósticos estão mais associados, como a depressão, transtornos e alguns outros transtornos de personalidade, mas outros tipos de sofrimento também, principalmente nesse momento em que existe um adoecimento psíquico na nossa sociedade, né? A gente está passando por um momento de muitas perdas, que também pode ser um fator que desencadeia, um fator de risco, a questão da perda de alguém, alguma mudança muito brusca, ou até mesmo comportamento impulsivo, né? Pessoas que agem de forma impulsiva também precisam ter esse cuidado melhor, pode ser um fator de risco nessas situações. Entendi. Então, o cuidado com a saúde mental, os sofrimentos psíquicos estão muito associados nesses casos. Certo. Agora, exemplo, eu percebi alguns sinais em uma colega, um colega, uma pessoa próxima a mim. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Qual deve ser a abordagem, né? Porque essa abordagem, ela, antes de um profissional, pode vir de um parente, de um amigo também. A gente tem que saber como lidar nessas situações, né? Sim, claro, até porque às vezes a pessoa está tão debilitada, tão mal, que ela não tem essa iniciativa de procurar essa ajuda profissional. Então, a primeira coisa que um amigo, alguém que você conhece, você pode suspeitar de algo, aquela pessoa não está bem, é estar disposto a ouvi-lo sinceramente, sem julgamento, sem querer impor seu modo de ver a vida ou a forma como você acredita. Às vezes aquela pessoa ela só precisa de uma escuta sincera e de um suporte. E a partir daí, a pessoa também que está ali, né, que está buscando dar esse suporte, ela pode fazer alguns direcionamentos para serviços de saúde, por exemplo, ou serviços de apoio a pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento psíquico ou que tenham algum tipo de pensamento, como a gente chama de ideação suicida, né, que são os serviços de saúde mental, os profissionais de psicologia e psiquiatria, os médicos psiquiatras, e existe também o serviço, o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço formado por voluntários que estão preparados para ouvir essas pessoas. É um serviço que tem, normalmente ele funciona 24 horas, e ele presta esse suporte para pessoas que estão precisando de uma escuta qualificada. O que eu percebo também é que a falta de informação leva a algumas crenças que a gente às vezes dispara sem nem perceber, tipo, isso é falta de Deus, é falta de uma religião, ou então isso é frescura. Infelizmente a gente ainda ouve isso, né? Verdade, isso está muito associado e por isso o tabu do suicídio. As pessoas que pensam nisso, elas acabam guardando isso para si com medo de serem julgadas, né? Principalmente nesse viés religioso. E o que elas estão precisando é de escuta, de apoio, não de julgamento, né? Então, falar que isso é falta de Deus, né? Não pense nisso, isso é besteira, você é fraco. Isso só faz com que a pessoa se sinta mais mal e se afaste do pedido, né? Ela vai se afastar, ela vai evitar pedir ajuda, que é o que pode fazer toda a diferença. É verdade. Nesse momento de salvar a vida. Catarina, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, vamos falar que o suicídio, a prevenção ao suicídio, esses problemas emocionais, eles têm tratamento, né? Os problemas emocionais como a ansiedade, a depressão, que podem levar ao suicídio, tudo isso tem um tratamento e você precisa de um acompanhamento realmente de uma equipe, de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, suicídio é coisa séria e a gente realmente tem que ter essa rede de apoio, que é o acolhimento, né? E a ajuda profissional. Exatamente, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as pessoas que estão à nossa volta, né? Escutar, né? Levar o que o outro está falando a sério, porque existe também essa crença de que quem fala não faz. Isso não é verdade. As pessoas que cometem suicídio, que tentam, elas normalmente verbalizam aquilo antes, elas dão um sinal, e é uma morte que é evitável, né? Então, o tratamento principalmente a partir do cuidado o cuidado da sua saúde mental, né? É a partir desse momento, e como eu falei antes, às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela não consegue fazer isso sozinha. E por isso a importância de quem está à sua volta, de dar esse apoio, estar disponível e poder levar, orientar, né, procurar, indicar esses caminhos para que a pessoa busque ajuda. Acho que um outro ponto importante a ser dito é que existem outras informações que podem servir
de gatilho para alguns pensamentos para pessoas que já têm essa tendência, né? Às vezes, informações sobre algum outro suicídio que já aconteceu, com informações detalhadas, como aquele suicídio ocorreu, cartas de despedida. Isso também não é saudável, né? Às vezes se divulga esse tipo de material e é importante que se tenha avisos antes, né? Hoje em dia tem temas delicados até em séries de TV. Sim. Que os programas estão sinalizando, né? Que existe um assunto delicado, que pode gerar para não estimular, né? E nem dar ideia. Para não estimular ou não desencadear algum tipo de pensamento ruim. Então, isso também é importante ressaltar. É isso aí, Catarina. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, ok. No próximo bloco, Setembro Dourado alerta para câncer infanto-juvenil. E mais, você já conhece o Centro Administrativo do Hospital Unimed? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Viver bem é o melhor remédio. Não tem segredo. Para viver mais e melhor, você deve ter bons hábitos. Praticar atividades físicas, buscar o equilíbrio, seguir uma dieta saudável e dormir bem são alguns exemplos. É por isso que a Unimed incentiva os cuidados preventivos e promove a qualidade de vida acima de tudo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e veja só. Todos os anos, 12 mil crianças e jovens até 19 anos são diagnosticados com câncer no Brasil. O montante representa de 1 a 3% de todos os casos de câncer confirmados no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A campanha Setembro Dourado chama a atenção da sociedade para essa realidade que é o câncer infanto-juvenil. Sou Arijan Andrade,
Sou oncologista e paliativista da Unimed Sergipe e hoje gostaria de falar sobre o Setembro Dourado, um mês de conscientização ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Então, cerca de 8.400 crianças em 2020 tiveram o diagnóstico de câncer. E sabe-se que câncer é a principal causa de morte nessa faixa etária. Por isso, a campanha de conscientização contra o câncer infanto-juvenil. Então, é preciso dizer que criança e adolescente também têm câncer. E são cânceres que, diferentes do adulto, não vão ter fatores de risco. Então, não está ligado a modo de vida, então a hábitos saudáveis. O câncer infanto-juvenil, ele basicamente hoje está ligado ao diagnóstico precoce. Então, se ele apresentar logo um diagnóstico, cerca de 80% desses cânceres vão ser curáveis. E por isso a importância de falar que sintomas como febre, manchas no corpo, sangramento nasal, caroços, então aqueles tumores, linfonodos pelo corpo aumentados, massas em abdômen, dores em partes do corpo, então uma dor na perna, uma dor no braço. Se esses sintomas se tornam persistentes, um sintoma que já está recorrente, deve-se pensar sim em câncer. E quanto antes se fizer esse diagnóstico, maior a chance de cura para essa criança e esse adolescente e menor o risco de precisar de tratamentos que são mais agressivos. Então, quanto maior o diagnóstico mais precoce, vamos ter cirurgias menores, menor radioterapia, menor risco de precisar de uma quimioterapia. Então, esse diagnóstico será feito através de uma biópsia, em que a criança ou adolescente vai ser muitas vezes sedado para tirar um pedacinho desse tumor, ou será feita através de uma biópsia de medula óssea, de um exame de sangue, em que será dado o diagnóstico, será encaminhado para um oncologista pediátrico e acompanhado com a equipe multidisciplinar que vai discutir sobre o tratamento e sobre prognóstico. E por isso a importância de falarmos sobre esse mês. Vamos falar, tirar o tabu, criança também pode ter câncer e é um câncer extremamente curável se diagnosticado precocemente. Sem dúvida, o diagnóstico precoce é a grande chave. Por isso, as consultas regulares ao pediatra são fundamentais. Vamos cuidar dos nossos pequenos e dos nossos jovens. Agora vamos falar de comodidade para os beneficiários. Você sabia que a Unimed Sergipe conta com espaço exclusivo para agendamento e entrega de resultados de exames? Eu estou falando do Centro Administrativo do Hospital, que você vai conhecer agora. Olá, no quadro Hospital Unimed de hoje, eu venho falar para vocês um pouquinho a respeito do novo espaço administrativo que foi inaugurado recentemente pela Unimed. É um espaço amplo, é um espaço acolhedor, onde a gente tem a exclusividade de ofertar para os nossos beneficiários os serviços de entrega de resultado de exames, agendamento de exames e autorizações de cirurgias eletivas. Foi um espaço pensado com essa exclusividade, com o objetivo de dar uma celeridade ao cliente que aqui adentra e busca por esta prestação de serviço. Era um serviço que antes era contemplado pelo nosso centro de diagnóstico, onde lá o nosso cliente também, além desse serviço, ele já realizava pequenos procedimentos e exames. Então, com a percepção de uma grande procura na busca desses serviços mais administrativos e burocráticos, a Unimed entendeu em fazer a separação desse público para que a gente pudesse dar uma exclusividade melhor e pudesse dar uma atenção e um atendimento diferenciado.
Então, no nosso centro de diagnóstico, o cliente vai para fazer a realização de um exame ou de um pequeno procedimento. Aqui no centro administrativo, o cliente vem para fazer o recebimento desse resultado de exame, o agendamento de um outro exame e a autorização de cirurgias eletivas. Então, são espaços distintos, com o objetivo da gente melhor acolher, com o objetivo da gente dar um foco diferenciado a esse cliente, para que a gente possa melhor recebê-lo, para que a gente possa melhor orientá-lo, para que a gente possa melhor direcioná-lo num dia, numa data, num horário, que assim acomode a vida desse paciente. Então, é um espaço pensado, feito tão somente para isso. Ele funciona aqui na Rua Lagarto, de 7 às 16 horas, de segunda a sexta, não fecha para almoço, e aos sábados de 7 às 10 horas. É um espaço um tanto acolhedor, é um espaço diferenciado, né? Aqui nós temos a certeza da prestação de um serviço com um foco diferenciado, com uma qualidade diferenciada, afinal de contas, atender melhor o nosso beneficiário, dar uma diferenciação na prestação desse serviço é o nosso plano. O centro administrativo fica na Rua Lagarto, número 2150, no bairro São José. A seguir, os benefícios de ter plantas e flores em casa. É mais saúde para você. E ainda a receita de hoje é bolo de batata doce com chocolate e nozes. Super saudável e gostoso, viu? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. O nosso cuidado vem de dentro. Vá ao pronto-socorro apenas se realmente necessário. Os prontos-socorros dos hospitais precisam estar livres para os casos de urgência e emergência. Se você tiver algum sintoma que possa esperar, procure seu médico de confiança. Ele tem o seu histórico e você estará ajudando alguém que realmente precisa de um pronto-socorro. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento. Vem do coração, em todos os momentos. O nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento. O nosso cuidado vem de dentro. Estamos de volta e vamos celebrar a primavera que está se aproximando. Pois é, ela chega dia 22 de setembro e em homenagem o Viva Mais mostra para você os benefícios de ter plantas e flores espalhadas pela casa. E eles vão muito além da decoração, viu? A saúde física e mental agradece. A primavera está chegando e com ela o desabrochar das flores. E por que não vamos ter flores e plantas em casa? Você sabia que isso vai ajudar na sua produtividade e na sua criatividade? Então, vamos aprender algumas dicas sobre isso hoje. As plantas ajudam na renovação do ar. Ela pega a poluição e retira do seu ambiente. Então, principalmente nas grandes cidades, que nosso nível de poluição é muito grande. Outra coisa, o contato com a natureza ajuda a baixar, a diminuir nossa pressão sanguínea. E aí nos traz paz e tranquilidade. Olha que legal.
mais uma coisa. Os neurocientistas dizem que você ter plantas, flores em casa vai fazer o quê? Vai gerar uma carga de bons sentimentos para vocês. Então irá te trazer purificação. Se você tem uma planta grande em casa, ela pode ficar num cantinho que você não goste muito e deixar uma harmonizada e dar um bom ambiente. Outra coisa, coloque flores nos seus móveis, em cima dos seus móveis, dos seus cômodos, principalmente em uma banquinha na sala. Vai trazer um colorido bonito e também boas energias. Vou dar uma dica para vocês. Uma flor muito fácil de ser cultivada é o cravo da Índia. Muito fácil de plantio e de cultivo. Você pode pegar até um galhinho mesmo dela e colocar na terra, que ela vai germinar e vai continuar seu crescimento, tá bom? Mas hoje eu estou aqui com uma muda, certo, do cravo da Índia para a gente fazer um lindo plantio. Estou com um vaso de argila, tá? E um feltro, ou então você pode pegar a manta de bedinho, um feltro, ou então qualquer tecido, vai servir também. A argila expandida e terra, é todo o material que nós precisamos. Primeiro passo, coloque a argila expandida no vaso. A argila expandida vai ajudar a manter a umidade para a planta, ela vai segurar a umidade. Colocou embaixo a argila expandida de forma que cubra todo o fundo do vaso. Ok? Depois vem com sua manta de bedim, ou então feltro, o que você tiver de material. Pronto. Colocou de forma que cubra todo o fundo do vaso. Depois você venha com sua terra, certo? Substrato de preferência. Colocando aqui. Vou colocar a plantinha e completar com o substrato que você tiver. Olha que lindo arranjo estamos fazendo. E aqui, ela vai ficar linda e vai estar sempre florindo. Você rega, água um pouquinho sua planta e aqui, temos um lindo vaso. Ok? Então, pode plantar outras plantas, cravo da Índia, boa noite, beijinho, Maria Sem Vergonha. Essas plantas todas podem ser cultivadas em casa. Bacana, né? Aproveite e já se empolgue aí na sua casa. Com certeza, verde no lar só traz coisas boas, né? Esse contato com a natureza é revigorante mesmo. E agora chegou a vez da receita da semana. Bolo de batata doce com chocolate e nozes. Excelente fonte de vitaminas A e C, ferro e potássio, a batata doce é bastante versátil. Ela também é ótima fonte de energia. Veja como preparar esse bolo nutritivo e saboroso. Fácil, prático e já aproveite para incluir no lanche escolar da criançada, viu? Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista sobre a doença de Alzheimer e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.